Meus amigos e minhas amigas, meu nome é Abacuque Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria do Direito do Damásio Educacional. Sou professor convidado também da pós-graduação do Damásio e BMEC de Direito Constitucional e gostaria de falar com vocês um ponto importante dos nossos estudos. Nós estamos gravando uma série de vídeos acerca dos remédios constitucionais. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar da ação civil pública, a ACP. Mas antes, só queria falar com vocês o seguinte. A Constituição ela estabeleceu ali os remédios constitucionais como ações de rito especial que visam o que? Ser a garantia, as garantias fundamentais. Porque não basta estabelecer os direitos, é preciso estabelecer mecanismos processuais que tornem esses direitos exigíveis, que possam fazer com que o Estado cumpra os compromissos assumidos frente aos cidadãos. As garantias fundamentais são isso, elas são esses mecanismos que permitem a interpretação dos direitos fundamentais como direitos objetivos, aqueles que podem ser exigidos por meio de ação judicial. A ação civil pública, ela se presta a isso, ela se presta à proteção do patrimônio histórico, patrimônio público e social, então meio ambiente, os interesses difusos e coletivos, e ela tem uma natureza específica. Qual é a espécie de proteção? A proteção reparatória. Então, essa proteção reparatória diz respeito a um pagamento de indenização pelo dano causado, restabelecimento de uma situação anterior, então uma obrigação de fazer, ou a cessação de uma conduta, então uma obrigação de não fazer. Esse é o objeto da ação civil pública. A ação civil pública, ela está prevista na Constituição no artigo 129, inciso 3º. O constituinte originário não colocou ela no bojo do artigo 5º, ali demonstrando como uma expressa garantia dos direitos fundamentais. Mas ela é uma garantia, porque ela se presta à proteção. Se você observar o seu objeto, então você vai verificar. O que diz o artigo 129, inciso 3º? Que a ação civil pública se presta à proteção do patrimônio público e social, ao meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos. Direitos difusos e coletivos. Onde está a previsão disso, professor? Está previsto no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Se você vai for lá no artigo 81, você vai ver a definição. Nesse artigo 81. Interesses difusos são aqueles direitos de caráter transindividual, que tem natureza indivisível, cujos sujeitos são indeterminados. Por outro lado, os direitos coletivos, os interesses coletivos, são aqueles direitos que têm natureza coletiva, então aqui é uma redundância, né? Mas eles têm natureza de grupo, então está atrelado a um grupo ou uma categoria ligados por uma relação jurídica base. Então, é um interesse que nasce em relação a uma categoria ou um grupo ligados por uma categoria base. E os direitos individuais homogêneos são aqueles direitos de determinados indivíduos que estão ligados por uma relação, por uma origem comum. Então eles têm uma origem comum que torna eles uma forma de coletivo, ou seja, eles pertencem a um grupo específico e identificáveis, ou seja, os sujeitos são identificáveis no âmbito dos interesses individuais homogêneos. Feito essa parte, o que é importante? A ação civil pública ela é regulada por uma lei específica, como é uma ação de rito especial, ela é regulada pela Lei 7.347 de 85. No seu artigo 1º, ele traz lá os bens protegidos. Aquilo que a gente já falou, né? Que a ação tem um intuito meramente reparatório, então ela serve para reparar danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos, paisagísticos, aos interesses difusos e coletivos, aqui nos termos do artigo 81 do CDC, infração à ordem econômica, infração à ordem urbanística, violação à honra de grupos raciais ou étnicos, ou religiosos e patrimônios públicos e sociais. Então aqui esse é o objeto da
da ação civil pública. Lembrando que como um dos objetos são os interesses individuais homogêneos, então, por exemplo, o Ministério Público pode manusear a ação civil pública para, por exemplo, pedir medicamentos para um idoso, um tratamento para um idoso, vaga em creche para determinadas crianças. Então, é possível o manuseio para um efeito que não seja diretamente, que não tenha aparência coletiva, mas lembrando que os interesses individuais homogêneos, eles se referem a um determinado grupo que tem uma origem comum. Dessa forma, é possível, então, manuseio da ação civil pública para a proteção desses interesses. Ok? Então, depois que nós já vimos quais são as hipóteses de cabimento, temos que primeiro partir ali para a competência. Qual é o órgão jurisdicional competente? Como eu identifico a competência? Então você abre o seu artigo 2º da Lei 7.347 de 85 e você vai observar lá que se trata de uma competência funcional, mas em razão do lugar. Então é em razão do lugar, mas ela é absoluta, ou seja, uma competência em razão do local do dano. Então, artigo 2º da Lei 7.347 diz que o juízo competente para apreciar e julgar a ação civil pública é aquele do local do dano. Então, é uma ação aqui, a própria competência já demonstra também a sua natureza de ação reparatória. Legitimado ativo. Legitimados ativos, eles estão, primeiro, estabelecidos na Constituição, lá, como unicamente o Ministério Público, né? Artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, e também essa previsão está no artigo 5º, inciso 1º da Lei 7347 de 85. Os demais legitimados estão todos previstos do inciso 2 ao inciso 5º da Lei 7.347 no seu artigo 5º. Então, artigo 5º, incisos 2 a 5, estabelecem os demais legitimados. Quais são eles? Defensoria Pública, os entes federativos, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedade de economia mista. E aqui o mais importante, o que pode cair na sua prova da OAB, ou que pode cair eventualmente em um concurso para você, que se você for fazer o concurso do Ministério Público, pode ser o Ministério Público. Se você for fazer um concurso de uma fundação, aqui, mas aqui principalmente para a OAB, as associações constituídas há pelo menos um ano, cujo objeto, ou seja, objeto social, precisa estar lá no Estatuto Social, constar lá que que os seus objetivos são a proteção de determinados bens, seja lá, com direitos do consumidor, ordem econômica. Então tem que estar lá estabelecido um daqueles bens previstos no artigo 1º da Lei 7.347 de 85. Se não tiver, não tem legitimidade. Então o rol é taxativo. O rol ali previsto no artigo 5º da Lei 7.347 de 85 é um rol taxativo dos legitimados. Ok? Legitimado passivo é quem viola ali os bens jurídicos tratados no inciso 3º do artigo 129 e no artigo 1º da Lei 7.347 de 85. Então, pessoa natural ou pessoa jurídica. Ah, professor, pessoa natural? Sim. Imagine que uma pessoa aí realizou uma obra que está destruindo o patrimônio histórico ou mesmo poluindo o meio ambiente. Nesse caso, essa pessoa jurídica, essa pessoa natural, vai concorrer também com a pessoa que deu a autorização, no caso, o poder público lá, o município, eventualmente quem tenha participado ali desse ato irregular. Pois bem, vamos lá. Depois que nós já identificamos legitimado ativo, legitimado passivo, importante é entender o objeto. Aquilo que nós já falamos. Trata-se de uma ação de responsabilidade civil de cunho reparatório. Então, o objetivo implica na reparação daqueles danos já causados, seja com a realização de um pagamento, então condenação em dinheiro, em pecúnia, ou a condenação na obrigação de fazer ou não fazer. A obrigação de fazer seria restaurar determinado ou recompor determinada situação, restabelecer o estado anterior de coisa. Restitutio in integro status quo ante. Então, é a restituição ao estado anterior. Ou a cessação de uma conduta, ou a não realização de uma conduta. Então, seria a obrigação de não fazer. Se a questão da obrigação de fazer ou não fazer, ali você pode verificar
no próprio texto da Lei 7.347. Onde está o escopo dessa ação? Está lá no artigo 3º da Lei 7.347 de 85. Isso é um ponto importante, que você vai ver lá que o objetivo é reparatório. Então, os pedidos vão ter natureza condenatória. O pedido imediato é condenatório. Natureza condenatória. Dinheiro ou obrigação de fazer ou não fazer. Tutela de urgência tem? Tem tutela de urgência. A tutela de urgência, como de todas as ações de rito especial, é tutela liminar. Artigo 12 da Lei 7.347 de 85, que visa, então, a suspensão do ato impugnado ou a adoção de providência de caráter imediato, ou seja, tem que fazer o restabelecimento imediato. Requisitos: fumus boniuris e periculo in mora, probabilidade do direito, perigo de dano, irreparável de difícil reparação ou ao resultado útil do processo. Lembrando que na tutela de urgência liminar, prevista pelo artigo 12 da Lei 7.347 de 85, é preciso observar o artigo 2º da Lei 8.347 de 82. Então, não cabe na ação civil pública, quando movida única e exclusivamente, ou quando uma das partes é o poder público, a concessão inaudita altera pars, ou seja, sem a oitiva do órgão de representação processual da pessoa jurídica de direito público. Existe, então, a necessidade da oitiva prévia no prazo de 72 horas, artigo 2º da Lei 8.347 de 92. Então é preciso ter atenção nisso. Vamos lá. A citação do réu ocorre, então, nos termos para fazer a contestação no prazo de 15 dias. Isso é importante. Então, tem o prazo de 15 dias para se manifestar nos termos do Código de Processo Civil. Então, o juiz pode estabelecer ali uma audiência de conciliação do 335, mas, em regra, tem o prazo aí de 15 dias para fazer a contestação. Natureza jurídica da decisão. Então, a natureza jurídica é condenatória. Pagamento, então, de uma obrigação de fazer ou não fazer. Importante, se o Ministério Público não for parte, ele pode ser chamado a se manifestar, uma vez que ele é o guardião da legislação e da ordem jurídica. Então, ele prima por isso, então ele pode ser chamado a se manifestar. Tem a produção de prova, então tem dilação probatória, e a natureza da decisão, então ela tem natureza condenatória, pagamento em dinheiro, fazer ou não fazer. Qual que é o efeito da sentença? Esse é um ponto importante. Efeito da sentença, em regra, lá no artigo 16 da Lei 7.347, estabelece que faz coisa julgada, material, e tem eficácia erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Porém, o STF deu a suspensão ao reconhecer a repercussão geral, tema número 1075, para fazer a avaliação dos efeitos da decisão das ações civis públicas. Então, o STF ainda vai analisar o grau da recepção ou a extensão interpretativa que deve ser dada a esse dispositivo. Pois bem, com relação a essa ação é gratuita para as associações, além de ser por órgão do poder público, não vai pagar a taxa. Essa ação ela é gratuita nos termos do artigo 18 da Lei 7.347 de 85. Qual que é a ressalva? A ressalva é se houver má-fé, aí a associação vai ser condenada em custas e honorários advocatícios. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente está à disposição de vocês aí para eventuais esclarecimentos. Podem contar conosco. Um forte abraço aí para vocês. Bons estudos!